muitas distorções, oriundas da concupiscência humana e oriundas da influência demoníaca, ok? A luz penetrou uma parte, mas não tudo. E aí quando você tem uma abertura total para a luz, você tem Cristo. Cristo é a verdade, o Logos divino pré-encarnado. É isso que nós temos. Outra coisa que eu quero passar para vocês, para dar continuidade, veja. Isso aqui, ó, para a gente entender como que isso teve início. Como teve início a história humana. No início da história humana, quando você tem a manifestação da verdade, você tem um relacionamento entre Deus e o homem. Qual era a liturgia que havia na origem? Quais eram os preceitos? Qual era o livro sagrado que existia? Qual eram as regras morais, as regras de ética, de comportamento que existiam? Nenhum. Quando você tem a pureza, tá certo? Tanto que Paulo fala que para o puro todas as coisas são puras. Porque a forma de ver dele, ele olha para as coisas, ele busca aquilo que é puro. É uma coisa que um chefe falou para mim, japonês, que eu concordei com o que ele falou e não tinha como não concordar. Ele disse, quando você tem uma cultura, ou um povo, tá? Você tem um povo que tem pouca cultura, tem muito pouca cultura, você precisa que ele tenha muitas leis. Porque as leis vão ter que regrar, vão ter que reger, tem que limitar quase todas as manifestações. Né? Pode falar. As leis vai precisar agir pela falta de cultura, para substituir a falta de cultura. Por que uma lei, por que instituir uma multa para quem picha uma parede? Só numa sociedade que as pessoas picham paredes. Numa sociedade que as pessoas respeitam a propriedade alheia e só fazem desenhos na sua própria propriedade, ou quando são autorizadas a isso, não precisa. Agora, quando você não tem a cultura, você tem que ter a lei. E a lei vai substituindo, a lei vai tentando regrar, limitar toda a ação humana. Porque geralmente a ação humana é destrutiva. Porque não tem cultura. Porque é subdesenvolvida. Então o que acontece? Não é questão financeira, é questão de desenvolvimento humano. É tão subdesenvolvido que você tem que dizer o que ele faz e o que ele não faz. E ainda assim ele erra. Tá certo? Então essa é a questão. Quando você tem uma cultura que é muito desenvolvida, tá certo? E a pessoa tem uma noção daquilo que é seu espaço, sua atuação, e ele tem respeito pelo espaço do outro, as leis não precisam se multiplicar. E olha a tendência, né? Então. Sabe, exatamente. Eu, do meu ponto de vista, acho muito relativo isso. Se você pegar o povo há 30 anos atrás, eles não tinham cultura nenhuma, mas era um povo que respeitava todo mundo, um povo que tinha educação, não sabia nem ler, mas tinha educação. Eles tinham cultura. E tinham cultura. Então, é isso que eu... Mas a cultura se perdeu. A cultura deles... Sim. Para ele ter essa cultura. A cultura deles não é a cultura que... Entende o que você está querendo dizer. É porque hoje a gente tem julgado cultura como aquilo que a gente aprende na universidade e ganha um diploma. As pessoas estão começando a... Cultura não é só o que você aprende numa academia. O seu pai está te comunicando uma verdade em relação à vida, é cultura. Aquilo é cultura. Então é uma cultura popular, sim, mas é cultura. E aquela é a primeira cultura da humanidade. A cultura básica da humanidade. Se você tem uma cultura familiar muito elevada, você atua de uma forma muito mais construtiva e benéfica na sociedade. Agora, se você tem uma cultura tecnicista, mas você não tem a cultura familiar, provavelmente você se torna um bom técnico em alguma coisa, mas um péssimo cidadão, mas uma péssima pessoa. Você vê a maioria das coisas erradas que acontecem hoje, pessoas que têm informação... Tem formação alta técnica. Exatamente. Falam palavrões, isso. Bebe aí, dirige mãos no fumato, não é pessoas que não têm estudo nenhum. Isso. São pessoas que têm cultura de alto escalão mesmo. E aí onde entra muitos erros. Muitas das vezes as pessoas chegavam à conclusão falsa de que as pessoas que não têm estudo técnico, estudo acadêmico, é que praticam essas coisas. O que é totalmente inverso. O estudo acadêmico, principalmente o que tem sido motivado, infelizmente, na atualidade, ele tem desprezado a cultura familiar, a cultura básica de educação, de respeito. E aí, onde a pessoa cresce numa cultura técnica, acha que é melhor do que os outros e assim desrespeitam todas as regras sociais e se acham acima da lei, tá certo? E aí você vem a destruição de todas as coisas. Na base, na origem, você tem um relacionamento íntimo entre Deus e o homem.
um relacionamento pessoal. Não há barreira do pecado. Se há esse relacionamento próximo entre Deus e o homem, esse relacionamento é tão importante que ele elimina toda necessidade de leis. Não há necessidade de lei, não há necessidade de regras, não há necessidade nem de vestimentas. O homem anda nu, juntamente com a sua esposa. Ok? Então, é assim, de um ambiente, de uma pureza tão elevada, que não há necessidade de regramentos, não há necessidade de liturgias. Há uma comunhão íntima, plena, ininterrupta com o Criador. Então, é aí de onde nós viemos. É a origem, tá ok? Nesta base aqui não há construções humanas na tentativa de religação. Por quê? Há um relacionamento íntimo e direto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que formaram. Então temos um relacionamento íntimo entre Deus e o homem, um lugar especial onde Deus colocou o homem, e uma perfeição total, de modo que não há necessidade, não há presença de liturgias, nem de livros sagrados, nem de religião, nem de sistemas humanos. Há um relacionamento pessoal e íntimo, ok? Que inclusive, não sei se você já percebeu isso, mas o Espírito Santo de Deus e Cristo, eles estão nos reconduzindo para isso. Estão nos reconduzindo para isso. Você vê que Deus, através do grande plano da salvação, o homem caiu, como a gente vai ver, é o próximo passo aí, o homem caiu. Com a queda do homem houve a necessidade de regramento, e aí onde Paulo explica, olha só o que Paulo diz, onde não há lei, não há pecado. Agora o que acontece? Há a destruição humana, o homem já se contaminou, está contaminado. Agora o que será necessário? Será necessário que haja uma formalização do erro, ou seja, uma regra que diga, isto está errado. Por quê? Porque já é latente no homem que ele vai cometer o erro. Ele já tem o pecado latente, ele absorveu esse pecado quando ele desobedeceu. Ok? Então já está latente. Agora há necessidade de um regramento. Isso está errado, não faça. Isso aqui está certo, faça. Há necessidade de um regramento, porque não há mais comunhão. A comunhão foi perdida. Júnior, pode falar. Ontem o pastor falou Isso é uma questão de criação mesmo. Exatamente. Você cria seus filhos. É porque é lá da base, é lá de trás, exatamente, lá de trás. Mas trazendo uma... Sim. O intuito está ali pedindo a Deus tudo o quê? Tudo de bens materiais, tudo que pode oferecer terreno para um filho. Pois exatamente. Você está pedindo a Deus o teu filho. É que os filhos hoje não podem ser contrariados. Então. Então, à medida que ele não é contrariado na igreja, em casa, ele vai ser contrariado no mundo. Aí a primeira vez que ele é contrariado na igreja em relação ao hábito, ele já pensa que a igreja não serve mais para ele. Exato. Que ele já está maior do que a igreja, ele é mais importante que a igreja, e aí a igreja não pode falar nada, não pode apontar nada, e é quando ele vai para o mundo. Né? Então, infelizmente, muitas vezes a pessoa esquece de fortalecer este lado da vida dele. Né? Exatamente, as raízes dele em relação ao evangelho, que ele tem encontro com Cristo. Então, aqui nós temos a origem, isso aqui vai se perder. Quando se perde, há necessidade do regramento da lei. Quando há necessidade da lei, há uma reaproximação de Deus, mas limitado ainda. Por isso que a lei é transitória. A lei vai ser entregue, né, através de Moisés no Sinai. A lei já estabelece um padrão de Deus para o relacionamento. Então Israel vai se relacionar com Deus no regramento da lei. É uma relação imperfeita. Tanto que são necessários os sacrifícios. Sacrifício por meio do sangue, o pecado é coberto. Mas tudo isso transitório, apontando para Cristo que virá. Quando Cristo vem e derrama seu sangue e purifica de todo pecado, ele pega essas pessoas que estavam num relacionamento limitado com Deus, e ele abre uma perspectiva agora das pessoas terem um relacionamento íntimo, no qual elas agora vão ser templo e morada. Não é o tabernáculo, são elas. O Espírito Santo de Deus vai habitar dentro delas. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus é a sua lei. Andeis conforme a lei do Espírito. Olha aí, está sendo cada vez mais removido a lei escrita, para você retornar isso aqui. Quando você chegar na postura de varão perfeito, que vai ser na glorificação, você vai ter o retorno ao Éden. O Éden que nós perdemos lá atrás, Cristo está nos colocando de volta. E Ele vai nos inserir de novo no Éden, no novo céu e nova terra, quando nós teremos acesso de novo à árvore da vida. Esse é o caminho de queda e de religação. Tá ok? Então,
essa é a verdadeira religação, não a religação das religiões. A verdadeira religação a Deus é Cristo. Cristo é a verdade. E eu gosto de enfatizar isso. Não são as instituições, não são as placas, é Cristo. Cristo é a verdade, tá certo? Sempre Ele, sempre Cristo é a verdade. E é através dele que há a verdadeira religação com Deus. Mas o homem tentou por si mesmo se religar, que é o que a gente vê aqui, ó, por exemplo, nesse trecho. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore. Aqui palavras de Eva já, tá? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem. É interessante que esse nem toquem é um acréscimo. Porque quando Deus trata com Adão, ele apenas diz, né? Você tem de todas as árvores, menos essa. Você não coma. Só, suficiente, não coma. Quando você tem essa declaração de Eva, a declaração dela, semelhante àquilo que Cristo falou, a boca fala do que o coração está cheio, ela expressa como que já é uma curiosidade latente, algo já crescendo, efervescendo. Uma curiosidade em relação ao mistério que representava aquela proibição. Então, ela, ao fazer a declaração, a apologética daquilo que Deus havia afirmado contra a serpente, que estava seduzindo, estava desenvolvendo, né? A serpente que na verdade estava sendo utilizada pelo próprio diabo como um meio, né, de comunicação. Então, ela, ao fazer a apologética, ela acaba confessando esse aspecto, né, daquilo que estava íntimo. Não coma, não toque. Não havia sido falado nada sobre tocar. Por quê? Uma vez que disse não comer é suficiente. Não comer já pressupõe não tocar. Mas ao dar a declaração, ela inclui não toque. O desejo é tocar. O desejo é ter esse contato. Então isso já está começando, né, a ser ainda só uma curiosidade. Mera curiosidade. Da mera curiosidade é onde o inimigo vai buscar uma brecha. Então aquilo que era só uma curiosidade, ele vai fazer crescer e se tornar uma cobiça. Se tornar um desejo desenfreado, se tornar algo sem o qual ela não pode viver. É isso que ele vai construir. Vai destruir a verdade de Deus e vai construir um desejo ganancioso, um desejo prepotente. Veja só, não toquem nele, do contrário vocês morrerão. A afirmação de Deus, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Essa é a primeira contradição. Você tem aí uma mentalidade dialética. Tese, antítese, síntese. A síntese, ela é filha da tese e da antítese. Ela é filha do contraditório. Então você tem a tese, como dada por Deus. Claro que não é só uma tese, é uma verdade absoluta. Só que ela é diminuída de verdade absoluta para tese. Tese é uma possibilidade de verdade. Então, Deus declarou, e é a verdade. Mas quando o diabo vai... quando o diabo vai argumentar, ele relativiza, né? Deus disse, se comer, morrerá, tá certo? A serpente, usada pelo diabo, diz, não morrerás. Totalmente contraditório em relação àquilo que Deus havia afirmado. Agora ele vai instigar Eva a chegar na síntese, ou seja, aproveitar um pouco daquela e aproveitar um pouco dessa e tirar uma conclusão, tá certo? E nessa conclusão, a decisão que ela vai tomar. Veja só, disse a serpente, certamente não morrerão. E aí ela vai dar agora a sua contra-argumentação. Deus sabe que, onde que ela tem condições de dizer a Eva aquilo que Deus sabe melhor do que aquilo que o próprio Deus havia dito? Não tem, mas ela disse. E aí você vê muitas religiões, elas fazem exatamente esse tipo de afirmação, dizendo que eles estão afirmando aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus afirma, mas sem ter o verdadeiro contato com Deus, o contato com a verdade de Deus. Então veja, aquilo que a serpente faz. Deus sabe que, olha só, o que Deus sabe que a serpente disse: no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Já está se praticando aqui o que futuramente será conhecido como desconstrucionismo. O que é o desconstrucionismo? Você pega toda e qualquer afirmação, você esvazia ela daquilo que o autor pretendia e você incute aquilo que você quer que aquela afirmação pretenda. Então, mesmo que há uma afirmação, né, um texto bíblico revelado, que coloca tal verdade, amai-vos uns aos outros. E aí você diz, Cristo está dizendo isso,
Por quê? Porque ele está instigando que você ajude o próximo, que você ame, amai-vos uns aos outros, né? Amai ao próximo, façais ao próximo aquilo que você quer que faça você mesmo. Muito bem. Você pode aplicar uma ótica desconstrucionista nisso aí e dizer que simplesmente Cristo está incentivando você a ser egoísta. Porque primeiro ele diz que você tem que amar você mesmo. Que se você ama você mesmo, você é egoísta. Então você vai focar num aspecto e largar o outro. A conclusão era, você vai, com a mesma qualidade que você queria para si, queira para o outro. Mas um desconstrucionismo pode dizer, olha, veja que ele está focando primeiro na pessoa. Ou seja, há sim aí uma frase totalmente egoísta. O desconstrucionista, ele pega a estrutura da frase e usa como ele quiser. Ele aplica a finalidade que ele quiser. E aí nós temos uma frase que ela traz para nós essa ideia desconstrucionista. Porque Deus fez uma afirmação. Se você comer, você morre. Contradição, não morrerás. Agora, a desconstrução da ideia. Deus sabe que não morrerás, mas será como Deus. Ou seja, Deus tinha uma má intenção. Deus tinha uma má intenção de manter você na ignorância e não permitir que você se tornasse como Ele. E aí, quando você tem uma apresentação de uma ideia dessa, a humanidade, né, que estava ali representada através de Adão e Eva, constantemente era colocada diante dessa realidade. Constantemente isso é revivido. Sempre o diabo utiliza diversos meios para apresentar a você uma ideia totalmente contraditória em relação à verdade. E aí você tem que tomar novamente essa decisão. A mesma decisão que Eva tomou lá, você tem que tomar de novo. E aí, vou ficar com a verdade de Deus ou vou ceder a essa mentira que diz que se eu ceder, eu vou ser poderoso, influente, todo mundo vai me amar, todo mundo vai me aceitar, eu vou ter, né, vou botar para quebrar, vou arrebentar no mundão. Como o diabo chegou para Cristo no monte e disse, se você se prostrar e me adorar, te darei os reinos. Pronto, mesma proposta de novo. Se você fizer isso aqui, aquilo que Deus vai, de fato, né, o Pai vai te conceder, você está no estado humano, mas você vai ser glorificado. Mas tem que passar pela cruz, tem que passar pelo sofrimento. Vamos encurtar o caminho? Se você me adorar, te dou tudo. Eu saio daqui, tiro toda a minha influência e você governa eles. Você vai fazer o que quiser com a humanidade. Eu tiro meu time de campo, se você me adorar. Então, a mesma proposta. E isso aí é reiterado sempre, constantemente. O diabo vem com a contradição, com a desconstrução da ideia, da verdade de Deus, para tentar trazer você para a proposta dele. E aí, quando ela cedeu lá, e nós cedemos constantemente quando nós erramos. Cada vez que você erra, está revivido o Éden de novo. E você precisa novamente ser religado, tá certo? Ô Júnior, pode falar. Quando eu falo ali conhecedores do bem e do mal, o cão tinha razão. Porque realmente eles conheceram o bem e o mal. Sim, agora... A afirmação ali, ele tinha... Ele não vai usar só mentira. Ele vai trazer... Exatamente, agora o que acontece? Adão e Eva, no relacionamento que eles tinham com Deus, eles estavam numa progressão, uma ascensão no desenvolvimento. Então, cada vez mais, eles iam tendo conhecimentos certos. O que o diabo está trazendo aqui, o que erroneamente as pessoas dizem que ele está tentando trazer o acesso à ciência, ciência é o que Adão tinha. Adão tinha conhecimentos assertivos, conhecimentos concretos, conhecimentos corretos. O que ele está trazendo aqui é uma filosofia de contradição. Tá certo? Uma coisa não pode ser certa e errada. Isso é contradição, que é o que muitas ideias, muitas filosofias têm proposto. Algo ser certo e errado ao mesmo tempo. Tá certo? É o relativismo. Então, para mim, é certo. Mas para você pode ser errado. Para mim é bom, mas para você pode ser mal. E aí, eu e você convivemos com algo que para mim é bom, para você é mal, e os dois podem estar certos. Mas filosofia de contradição. Mas se você for olhar bem para os nossos dias atuais hoje, filho de crente é assim. Sim. Igreja, não ser na igreja, mas depois do mundo. A mesma coisa aqui, ó. Aquele espírito de rebeldia, aquele espírito assim de... E tem alguma coisa que, se fosse bem trabalhada, poderia evitar, tá? Porque a pessoa, às vezes, tudo que ela quer é fazer a sua marca, né? Ser um indivíduo, ser alguém singular. Porque muitas das vezes a pessoa tem medo de falar, eu vou repetir tudo que meu pai quer que eu faça, então não sou eu mesmo. Então, às vezes, tudo que a pessoa quer é ser ela mesma, sabe? E ter a própria marca. E se isso fosse trabalhado de uma forma mais eficaz, a pessoa iria entender que ela pode sim ser ela mesma, sem necessariamente trair a sua fé. Agora, muitas das vezes, você não percebe, e a pessoa está com esse conflito, e aí, para fazer a marca dela, ela entende, eu tenho que ser diferente do meu pai,
sendo diferente do meu pai, por exemplo, eu saio da igreja. E aí, esse grande risco, ela é pega nesse laço. Olha só, quando a mulher ouviu que a árvore parecia... Olha só, quando a mulher viu, ou seja, não tinha visto ainda, o que ela viu de diferente? Era a mesma árvore. Exatamente, ela olhou numa outra perspectiva. Essa perspectiva, a serpente vendeu uma ideia muito maior do que era a realidade. Então, quer dizer, ela colocou essa perspectiva artificial, falsa, como se aquela árvore fosse uma libertação, sendo que ela não estava presa. É a questão. A serpente pega aquilo que para você é uma salvação, aquilo que para você é um paraíso, e ele desconstrói a ideia de paraíso e faz você ver do paraíso uma prisão. Fala, tá vendo? Você está preso nesse lugar tão bom, tão maravilhoso. Tá vendo como Deus, ele mantém você preso nessas bênçãos, nessas maravilhas? Deus está te enganando. Existe uma outra coisa, existe uma liberdade. Liberdade de ser o quê? Liberdade de ser uma pessoa desgraçada e sem a presença de Deus? Mas ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que você vai ser livre. Só isso. Olha só. Quando a mulher viu que a árvore parecia, né? Aparência. Parecia agradável ao paladar. Ela provou. Era atraente aos olhos. Se tornou atraente, né? E além disso, desejável para dela obter discernimento. Discernimento do quê? Conhecimento do contraditório. Do conhecimento ao mesmo tempo bom e ruim. Contradição, relativismo. Tomou de seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Perceberam que estavam nus, passaram a olhar para a sua nudez de outra perspectiva. Porque eles sempre viam que estavam nus. Eles sempre tinham um relacionamento normal com essa nudez. Só que a partir de agora a nudez não é mais um elemento natural. A nudez não é mais um elemento tranquilo. Mas ele passa a ser instigador de uma cobiça. Então um passa a olhar para o outro e sente vergonha em relação aos sentimentos que está tendo em relação à nudez do outro, diante da nudez do outro. Assim, aquele ambiente não é mais agradável, é um ambiente de constrangimento, passa a ser um ambiente constrangedor. Por quê? Eles não são mais puros. Pronto. Você não tem mais a pureza, tudo que você vê agora é contaminável. Ok? O que acontece? A impureza não está só naquilo que você vê, está nos seus próprios olhos. Não é só aquilo que você está vendo que é impuro. O seu olho busca também a impureza. O seu olho busca aquilo que seja para atender uma concupiscência. E uma concupiscência é um prazer desenfreado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então tudo aquilo que antes era prazer tranquilo, prazer puro, prazer equilibrado, agora é um prazer concupiscente, prazer desenfreado. Eu não quero mais somente ter uma relação onde os dois estejam satisfeitos. Eu quero usar a pessoa para o meu prazer, abusar dela. E aí isso é vergonhoso. E isso torna constrangedor agora a nudez dele. O que eles vão fazer? O que eu sublinhei ali, ó? Então juntaram o quê? Folhas de figueiras para cobrir-se. Eis a religião. Todas as religiões são isso. São folhas de figueira. Inclusive o cristianismo institucionalizado. Vocês entenderam o que eu falei? Por cristianismo institucionalizado, o cristianismo como construção humana, regramentos, liturgia, tudo isso. Então, o cristianismo institucionalizado é uma religião como todas as religiões. Agora, como você mesmo falou, dentro do cristianismo há uma pregação acerca da verdade que é Cristo. Você entra para a instituição, mas você tem que chegar até Cristo. Se você não chegar até Cristo, você vai estar simplesmente dentro de uma religião, como todas as outras. E a religião não salva. Por quê? A religião é uma folha de figueira para cobrir a vergonha. É só isso. Ela é ineficaz, é insuficiente. Olha o que Deus nos dá como revelação. Isso é revelação e não religião. Veja só. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui não são regras, não são regramentos, não são liturgias. Aqui é a verdade, é a promessa, é a primeira profecia. A profecia do Messias, da vinda do Messias. Se você quiser saber, toda a salvação do Antigo Testamento está vinculada a isso. Toda a salvação. Ninguém foi salvo por bezerro,
ninguém foi salvo por regras de Moisés, ninguém foi salvo por qualquer tipo de prática, nem por peregrinação, nem por oferta, nem por nada. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos porque acreditavam e esperavam a vinda do Messias. Quando Cristo veio até nós, morreu na cruz, e os 3 dias que ele esteve no sepulcro, ele se apresentou àqueles que estavam esperando por ele, pelo cumprimento da promessa da vinda do Messias. Ele disse: eis-me aqui, eu sou aquele que foi prometido lá no começo da história, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Eis aqui. E aí aqueles que estavam esperando pela vinda do Messias, que estavam no seio de Abraão, conforme Cristo fala na parábola de Lázaro, eles então foram integrados agora à igreja, eles fazem parte da igreja. Todos aqueles que morreram na expectativa, na esperança da vinda do Messias, e viveram uma vida de santificação em prol da vinda dele, ok? Foram agora integrados ao Messias que veio, ok? Então, essa é a primeira promessa. Então veja, a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira religião não é uma estrutura humana, não é uma construção humana, é a verdade da vinda do Messias. Vamos lá, encerrar aqui para ir para o intervalo. Ó. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Existe uma diferença entre aquilo que Adão e Eva fizeram e aquilo que Deus fez? Aquilo que Adão e Eva fez, o que eles fizeram? Pegaram folhas e improvisaram uma cobertura para sua nudez, não foi? Então, aquela cobertura que eles fizeram era insuficiente. No dia seguinte já estava seca, já estava caindo. Assim é a religião. Era insuficiente. Quando Deus toma uma ação em prol do homem para restabelecer uma comunhão, primeira coisa, sacrifício. Porque para tirar a pele de um animal tem que matá-lo. Então Deus sacrificou o primeiro animal. O primeiro sacrifício foi Deus que fez. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus fez o primeiro sacrifício em prol do homem. Derramou sangue, substituição, né, do pecado do homem. Alguém pagou. Não foi Adão e Eva que pagaram por suas vidas. Eles perderam a comunhão. Mas quem pagou com a sua própria vida foi um animal. O primeiro sacrifício realizado foi por Deus. Derramou o sangue do animal, tirou a pele e vestiu. As folhas de figueira secam no dia seguinte. A pele dura até o final da vida deles. A vestimenta que Deus deu para eles. Tá, ok? Então Deus é que toma o primeiro passo. A verdadeira religião não é do homem para Deus, e sim de Deus para o homem. Isso se revela na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Quando ele dá o brado, está consumado, e o véu se rasga de cima a baixo. O véu se rasga de cima a baixo, liberando o acesso ao Santo dos Santos. Não foi de baixo para cima. Toda religião humana é falsa e é insuficiente, é folha de figueira. A única religião verdadeira é aquela que vem de Deus para nós, a revelação bíblica para nós. Veja, então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, uma aliança de Deus com toda a humanidade. Isso aí vai ser importante para a gente ver daqui a pouco. Veja só: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês serão benditas todos os povos da terra. Aqui a aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. A aliança de Noé com a humanidade. A aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Guarda essas duas. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Sacrifício vicário. Sacrifício substitutivo. Que foi primeiro tipificado na pessoa de Abraão, o sacrifício de Isaac, que foi interrompido quando Deus proveu o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Ali é uma tipologia. E Cristo foi o antítipo. Porque ali foi tipificado e Cristo realizou em si mesmo. Ok? Então, vamos para o intervalo e na volta, é isso aqui, ó, história